Bom dia, caros telespectadores. Hoje no Manhã Viva convidamos-vos a embarcar numa viagem fascinante onde dois mundos, muitas vezes vistos como opostos, se vão cruzar e se cruzam, não é? A ciência e a religião. O nosso convidado, o pároco Christophe Dorac, é uma voz autorizada nesta interseção entre ciência e religião, não é? Combinando a profundidade da teologia com a clareza da psicologia. Vamos juntos explorar como é que estes dois universos, não é, podem dialogar, complementar-se e até mesmo enriquecer-se mutuamente. O que é que a ciência pode aprender com a espiritualidade? Não é? E como é que a religião pode beneficiar dos avanços científicos? Preparem-se então, preparem-se aí desse lado para uma conversa que promete iluminar novas perspectivas e desafiar preconceitos. Fiquem connosco, pois a jornada pelo entendimento começa agora. E eu quero já dar as boas-vindas, não é, ao Padre Christophe Dorac. Muito bem-vindo. Sim, obrigado. É um gosto tê-lo aqui, falar sobre este tema e também que orienta este momento de oração que sempre faz parte do início do nosso programa. Tá bom. Muito obrigado. Saudações a todos. E, de facto, então, iniciamos este nosso momento com a relação, acredito eu, também importante, já que nós vamos falar da sabedoria, da religião, de ciência. Então, para este momento, eu gostava de retomar aqui a oração de Salomão. Né? Só para uma oração muito bonita. Portanto, agora que fazemos e pedimos também ao Senhor que Ele nos conceda a graça da sabedoria, do entendimento das coisas humanas e divinas. Naqueles dias, naquele momento, o Salomão rezava assim: Agora, Senhor, meu Deus, Tu és também que fazeis reinar o Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um jovem inexperiente, que não sabe ainda como governar. O teu servo encontra-se agora no meio do teu povo escolhido, um povo tão numeroso que ninguém o pode contar nem enumerar, por causa da sua multidão. Terás, pois, de conceder ao teu servo um coração cheio de entendimento, para governar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. De outro modo, quem seria capaz de julgar o teu povo, um povo tão importante? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Padre Christophe, eu convido para já se sentar na nossa sala de estar. Já voltamos aqui para conversar. Antes de conversar com o Padre Christophe Dorac, vou deslocar-me para a nossa área de rubricas, não é? E hoje temos uma novidade, não é? Temos uma convidada nova, não é, no nosso programa, e aposto que está curiosa. Estamos curiosos. Pois bem, vou-lhe já dizer mais. Estou a falar de uma rubrica que mexe com a autoestima da mulher. Venha daí para saber mais sobre o que temos para si. Estamos então aqui já para a nossa rubrica Moda e Lifestyle e estou aqui com a Marisa Santos, não é? Cabeleireira e proprietária do Espaço Criativo. Muito bem-vinda, Marisa. Olá, bom dia. Bom dia. Hoje trará aqui dois penteados, não é? Simples, não é? Que podemos levar para o nosso local de trabalho e não só, não é? Para aplicação a outras situações, não é? Da nossa vida. Penteados que podemos alternar com o nosso habitual e que acredito com o nosso habitual modo
estar, não é? Modo de vida e que acredito que poderá fazer a diferença no nosso dia-a-dia, não é verdade? É sim. Então, qual é que é o penteado que irá fazer nesta primeira parte, não é? Que materiais é preciso, etc. Então, explique-nos assim, tudo. Ok. Então, nesta primeira parte, vou fazer aqui um rabo cavalo, assim, bem simples. Ou seja, que o objetivo é termos penteados que sejam fáceis de efetuar em casa, não é? No dia-a-dia, para podermos levar para o trabalho ou até, lá está, numa outra situação, uma festa, um jantar. Pronto, e vou começar então o primeiro penteado, vou fazer um rabo cavalo baixo. E vou-vos mostrar, vai ser muito simples, só vai ser preciso um elástico, ok? Portanto, é mesmo muito simples. Vamos começar por aplicar sempre um produto para hidratar o cabelo e para fazer a proteção do fio do cabelo, quer do sol, quer do calor das placas, ok? Então, devemos aplicar em todo o fio do cabelo para fazer sempre a proteção necessária. E também, se calhar, vai facilitar depois o próprio penteado. Sim, também, claro, porque o cabelo fica mais hidratado, fica com mais brilho. Vamos pentear. Portanto, este é um rabo cavalo que se pode aplicar tanto a um cabelo mais liso como a um cabelo mais ondulado, ok? Fica sempre super giro. Depois podemos sempre texturizar um bocadinho o cabelo, ok? Para dar aqui um bocadinho mais de corpo, mais volume. E até para criar algum movimento no cabelo. Pronto, este é um rabo cavalo assim bem descontraído, em que vamos deixar aqui umas mechazinhas soltas já à frente. Sim. Ok? Então vamos isolar. Vamos deixar cair naturalmente o cabelo. Nada muito forçado. Vamos tirando naturalmente, vendo o que é que fica bem. Sim. Assim cair. Não deve ficar demasiado cabelo caído à frente, ok? E acaba por ajudar a mudar um pouco, não é? Do penteado habitual. Do habitual. Pronto, e agora vamos buscar aqui um elásticozinho. Eu gosto sempre de colocar 2 ou 3, porque para o caso de um deles se partir, não é? Não corremos o risco de ficar sem penteado. Esses mais pequeninos, não é? Sim, pode ser estes porque ficam mais invisíveis no penteado, ok? Sim. Também podemos usar aquele elástico que usamos mais no dia-a-dia, mas vai-se notar um bocadinho mais. Pronto, aqui o segredo será puxar, fazer o rabo cavalo, não é? Apanhar o cabelo, puxar um bocadinho os elásticos para baixo. Sim. Criar aqui uma abertura a meio e passar o cabelo. Pois. Okay. E esse elástico também facilita, se calhar, para depois fazer isso, não é? É. Pois realmente dá outro... Pronto, fica assim algo muito simples. Sim, mas que nem parece ter um elástico. É, nem parece ter um elástico. E pronto, depois podemos sempre abrir um bocadinho com a pontinha dos dedos. Aqui eu optei por não colocar muito produto, porque queria mesmo dar aquele efeito de dia-a-dia, pronto, feito em casa, ok? Fica assim, fica um rabo cavalo muito simples, com ar romântico. É verdade, vou tentar experimentar. Pronto, depois podemos colocar um bocadinho de cera nas pontas, ok? Para dar um bocadinho mais de brilho ao cabelo. Aqui. E claro, se em casa tiverem um bocadinho de laca, uma fixação assim bem ligeira, ok? Podem também aplicar. Vai ajudar a que o cabelo aguente mais todo o dia. Portanto, é um penteado muito simples, em que precisamos só mesmo de um elástico. Neste caso, 3 elásticos pequeninos.
E pronto. Neste caso, a Rita, ela até tem uma onda natural, é um cabelo praticamente liso, só ligeiramente ondulado. Portanto, fica muito bem assim, ok? Se fosse um cabelo muito encaracolado, poderia-se ter que trabalhar um bocadinho, inicialmente ou com uma escova palmatória para ajudar a alisar um bocadinho, ou dar um movimento com uma styler. Mas pronto. Está muito bonito e é uma opção para mudar a nossa semana. Não é isso, sim. Bom, já vamos voltar não é? Na nossa segunda parte. Eu vou voltar para a nossa sala de estar para conversar com o Padre Christophe. Até já. Então já me encontro aqui com o Padre Christophe e, Padre, nós gostamos sempre de iniciar esta conversa a saber mais sobre o nosso convidado. O que é que nos pode dizer sobre si e como é que está ligado a este tema da ciência versus religião? Não é? O que é que poderia dizer? Então, primeiro que eu sou polaco, que eu moro aqui em Portugal há 9 anos, mas durante muito tempo trabalhava como missionário no Brasil, concretamente no Nordeste brasileiro, Salvador e, de modo especial, também no Santuário de Bom Jesus da Lapa. Inclusive, este santuário tem uma história muito interessante, porque é um santuário que foi descoberto ou iniciado por um português, Francisco de Mendonça Amar. E, então, de facto, as minhas pesquisas estão ligadas também a este santuário, o interesse pelas ciências da religião, pelos estudos neste campo, também surgiram um pouquinho também a partir deste meu encontro com a religiosidade e piedade popular naquele santuário que há mais de 300 anos já existe e cumpre uma missão assim muito importante junto daquele povo nordestino. Então, o primeiro encontro poderíamos dizer assim, obviamente, claro, eu iniciei os meus estudos ainda no seminário dos Padres Redentoristas lá na Polônia, em Turów. Depois, ainda como seminarista, eu viajei para o Brasil. E aí, no Brasil, concluí os estudos da Universidade Católica de Salvador. Depois iniciei o meu trabalho pastoral, mas aquele interesse pela ciência, pela pesquisa, sempre ficava muito forte em mim. E aí, então, recebi a licença ou permissão dos meus superiores, como sempre acontece na congregação, para fazer o mestrado em Teologia Sistemática com especialização em liturgia. Foi lá em São Paulo. E depois de um tempo, também o doutoramento, mas este já foi feito na área das ciências das religiões na Pontifícia Universidade Católica em São Paulo. Então, e aí começou então este processo todo de aprendizagem, mas também de aprofundamento e também procurei também aplicar, obviamente, os conhecimentos adquiridos na academia, também na prática pastoral. E justo um destes aspectos deste trabalho do doutoramento foi justamente refletir sobre a religiosidade popular daquele santuário e justamente e a tese foi a respeito desta religiosidade como um momento de encontro com Deus e assim, a partir disso, continua sendo até hoje. Depois, obviamente, outros estudos ainda, a participação também de congressos, de simpósios, tudo isso ajuda e vamos dizer assim, faz com que a gente aprende mais e também enriquece-se muito mais com a ciência e procura também viver, também tentar construir as pontes entre a religião e a ciência. E como é que define esta relação entre ciência e religião com base na sua experiência? Olha, eu quando comecei a escrever a minha tese, então eu me deparei com uma definição de religião muito interessante de um dos teólogos alemães e também um antropólogo, fenomenólogo,
Gustav Mensching, e ele definia, claro, existem hoje diversas definições de religiões, da religião e tudo mais. Então, tem algumas mais teológicas, outras mais antropológicas, outras mais filosóficas, fenomenológicas e tudo mais. Então, diversas religiões, umas mais desenvolvidas, outras mais simples, mas o que chamou a minha atenção naquela definição do Gustav Mensching, ele dizia que a religião é o encontro, né, do sagrado com o ser humano, e ao longo desse encontro o ser humano é tocado pelo sagrado e ao mesmo tempo responde a este chamado. E eu apliquei justamente esta definição para estudar a questão de romarias e peregrinações naquele santuário. Mas se olharmos hoje o santuário aqui de Fátima, aplica-se perfeitamente, porque de facto o peregrino sente-se tocado de alguma maneira pelo sagrado e responde a ele de que maneira? Peregrinando. Então, eu acho que esta definição se aproxima mais de mim, da minha pesquisa, portanto, dei uma preferência a ela. Mas, então, nesse sentido, eu vejo-a como este encontro, também a questão de religião e de ciência, por que não dizer também como encontro? E, na verdade, ele é. E ele precisa ser esse encontro. Se não for, vamos andar pelos caminhos totalmente diferentes, dispersos, e acredito que isso não construiria muita coisa, não. Então, hoje em dia, apesar das dificuldades que nós sentimos, é preciso buscar este encontro entre religião e ciência. Precisa buscar esse encontro, sim. Acredita que a religião pode adaptar-se aos avanços científicos? De que forma? Não só pode, mas deve. Né? Não só pode, mas deve, porque, primeiro, diríamos assim, a própria ciência e, de facto, também a ciência moderna, ela bebeu muito também da ciência religiosa e da compreensão do mundo, da realidade, que foi apresentada, aquilo que nós chamamos de ciência moderna, a partir do século XVI, XVII e tudo mais. Mas esta ciência, querendo ou não, ela bebeu, ela se fundamentava na base daquilo que é religioso, já da própria filosofia e concepção também grega da religião, e depois, claro, do próprio cristianismo que prepara, que foi, vamos dizer assim, que apresenta também esse novo modo de pensar, de agir, de perceber o mundo, o ser humano, o mundo e a realidade. Então, a ciência, ela também bebe disso, tem um fundamento disso. Depois, claro, que ela desenvolve o seu próprio caminho. Às vezes, esse caminho entra em choque com aquilo que era anterior, mas acredito eu que é preciso fazer isso. Então, tanto a religião como a ciência, ela precisa uma de outra. Porque estava aí a dizer, há aí às vezes certas resistências, não é? Sim. Como é que vê a rejeição de algumas tradições religiosas à ciência? Eu diria que é uma certa desconfiança, porque a religião foi, com o advento da ciência moderna, as tradições religiosas, a religião de modo geral, ela foi questionada, levantaram-se certas questões, né, daquilo que era tão certo, daquilo que era tão dogmático, deixou de ser tão dogmático, tão claro, né? Obviamente, novas pesquisas, as novas descobertas, novas situações em que a sociedade e o ser humano se encontrava, vamos dizer assim, começava a questionar cada vez mais. E nem sempre, vamos dizer assim, havia logo respostas prontas para esses questionamentos. Nós sabemos muito bem, tanto a religião como a ciência, ela anda com os passos, vamos dizer assim, eu digo, talvez hoje muito mais rápidos, mas antigamente era muito mais devagar, como tudo.
como tudo, né? Imagine, hoje nós temos vamos assim, vivemos e trocamos as ideias quase que instantaneamente de um momento para outro. Antigamente, para as ideias de uma academia para outra, precisava se deslocar de uma universidade para outra, levava o tempo, né? Hoje não. Portanto, estes processos eram muito mais lentos. Então, as pesquisas, as descobertas, a própria reflexão, e com isso também a tentativa de dar as respostas para determinadas questões que foram levantadas levavam um tempo bastante grande. Né? E que isso gerava uma certa também desconfiança. Quer dizer, de um lado se apresentava uma dúvida, nem sempre era respondida com tanta facilidade. Né? Ou seja a religião, ou seja a área científica, elas caminham sempre junto, têm sempre a mesma base a dúvida, não é? Sim. A dúvida é sempre algo que está... Sim, com certeza, né? Com certeza. É preciso isso, e dúvida que leva a levantar as questões e, por outro lado, procuramos respondê-las. E agora, claro que a ciência procura responder estas dúvidas através dos métodos próprios a ela, e a religião também procura responder às suas dúvidas através dos métodos próprios a ciência religiosa, a filosofia, ou a teologia, ou a fenomenologia. Então, são métodos diferentes, porque também os objetivos são um pouquinho diferentes. Enquanto a ciência, ela se interessa mais naquilo que, vamos dizer assim, naquilo que está ligado diretamente com a própria natureza e com a própria praticidade das coisas, a teologia, a ciência, a religião, ela vai para além daquilo que nós podemos perceber, o que a ciência percebe logo, né? Destas percepções imediatas. A religião vai para aquilo que, como chamamos, metafísico, além da física. Os aspectos da liturgia, não é? São importantes e acho que existem alguns mais relevantes para o diálogo científico. Que aspectos são esses? Primeiro, é interessante perceber que também a própria liturgia, ela também tornou-se científica, né? Nós começamos a falar, nos finais do século XVIII, começamos a falar também da ciência litúrgica, inclusive também aqui em Portugal, né? Então, começamos a falar da ciência litúrgica. O que significa isso? Quer dizer, aquilo que era já celebrado, né? Quer dizer, tanto no cristianismo, mas não só. Se nós olharmos bem, todas as tradições religiosas têm a sua ritualidade, têm os seus símbolos, têm a sua maneira de celebrar ou de cultuar as suas divindades, o seu Deus, né? Portanto, tem todo esse aspecto, todo este mundo litúrgico, mundo ritual celebrativo, que é vivido e celebrado em determinados contextos, em determinadas festas, e tudo isso já existia. Agora, obviamente que com o advento da ciência e dos questionamentos que a ciência faz à religião, era preciso também fazer uma reflexão sobre o próprio fenômeno religioso, sobre a maneira de celebrar a igreja. E por isso também vem a reflexão. Por que celebramos? Para que celebramos? O que é importante dessas celebrações? Quais são elementos fundamentais de uma religião e o que isso compreende? Como é que com esta celebração nós podemos de facto responder a esses questionamentos? Portanto, a própria liturgia, a própria igreja, no caso do cristianismo, ela faz uma reflexão sobre isso e elabora a própria ciência, vamos dizer assim, a litúrgica como tal, para tentar responder a esses desafios. Portanto, eu digo, agora não é nada pronto, nada completo, é continuamente refletido isso. Mas eu quero dizer que se isso vale tanto para o cristianismo como para toda e qualquer religião, porque ela precisa e ela normalmente reflete sobre o fenômeno religioso, sobre si mesma,
também como uma comunidade que celebra, que se relaciona com o seu Deus. Acredita que a ciência pode responder às questões existenciais que a religião aborda? Ela tenta fazer isso, né? Tenta fazer isso vamos dizer agora, todas, ela não consegue responder todas, porque como já dissemos, a ciência ela toca naquilo que é mais perceptível. O seu método é diferente. Estamos aqui para aquilo que é físico, aquilo que nós tocamos, vimos, procuramos entender as leis que regem a realidade em que nós vivemos, o que tanto o mundo como o próprio cosmos, como o ser humano, quer dizer, sempre investigamos e sempre descobrimos coisas novas. Mas a ciência não responde todas as questões que o ser humano coloca. E estas questões, por exemplo, a questão de ética, a questão do próprio ser, da natureza do próprio ser humano, que é mais do que simplesmente o corpo que nós percebemos. O seu bem-estar psicológico também, não? Como é? O seu bem-estar psicológico. Psicológico, físico, espiritual, religioso. Falamos assim, destas necessidades que o ser humano sente, não só são as necessidades de cada dia, mas também estas necessidades também muito mais interiores. E eu, por exemplo, Bronisław Malinowski, quando estuda as religiões, ele diz, olha, uma religião torna-se na verdade, uma necessidade do ser humano. Então, assim como temos necessidade de nos alimentar, de cuidar da nossa saúde, de termos uma casa, de termos garantidas as necessidades de sobrevivência, é preciso também, uma destas necessidades é esta necessidade de sentir, de se sentir religioso, de ter a religião e de procurar olhar a vida também desta dimensão de fé. Muito bem, e assim chegamos ao final desta primeira parte, nesta conversa com o Padre Christophe, que nos fez refletir sobre a complexidade e a beleza da relação entre ciência e religião. Esta interseção não é apenas um campo de confronto, mas um espaço rico para compreensão mútua e crescimento pessoal. À medida que avançamos, preparem-se para mais perguntas provocativas e insights que podem transformar a maneira como vemos o mundo. Vamos continuar a explorar este tema fascinante na segunda parte do nosso programa. Volte connosco. Então estamos aqui na nossa segunda parte, não é, deste nosso programa. Muito bom dia por se chegou agora. Eu já estou aqui na nossa área de rubrica de moda e lifestyle e a Marisa está aqui connosco para nos trazer mais uma sugestão de penteado, não é assim? É sim. Marisa, então vamos a isso. É isto. Então agora neste segundo penteado decidi trazer-vos um penteado que está super trendy, não é? Que é o Slick Bun. Portanto, vai ser um coque todo bem polido, ok? E está assim a fazer muito furor entre as nossas celebridades, vá. Muito bem. Ok? E é algo que é fácil e prático de fazer também. Em casa só é preciso ter realmente os produtos adequados. Este penteado tem que ser feito sempre com o cabelo bem seco, ok? Não pode ser em cabelo molhado, porque é assim, embora ele tenha um efeito molhado, ele deve ser sempre estruturado em seco. Vamos optar por fazer aqui este bun com o cabelo ao meio, que também é uma tendência, ok? Não estou a ver bem aqui, mas penso que está ao meio, ok? Vamos então isolar de orelha a orelha. Vamos deixar esta parte da frente, ok? E vamos fazer um rabo de cavalo atrás, onde nós vamos fazer o nosso coque. Este penteado pode ser feito com um coque mais alto, com um coque baixo ou até com um coque médio. Neste momento, realmente a tendência é mais para o coque mais alto, ok?
Pronto, e aqui, como eu estava a dizer, o produto é essencial. E vamos começar por aplicar um ouro líquido. O que é isto? Isto é um óleo, ok? Que ele vai dar uma hidratação espetacular ao cabelo. Portanto, este penteado é ótimo para aqueles dias em que já temos o cabelo assim mais sujo. Sim. Aquele dia em que não vamos conseguir lavar e vamos conseguir fazer um penteado super giro e super na moda. Então, tem que se aplicar este produto bem no cabelo todo. E isto é ótimo, porque naquele dia em que o cabelo já está sujo, podemos aproveitar para fazer esta hidratação extra ao cabelo também, ok? Porque este produto, ele não vai só deixar a fixação, vamos criar aqui uma hidratação por baixo. Também vai, para além de criar esta hidratação, vai deixar o cabelo com um efeito muito brilhante e ajudar no efeito molhado, que é aquilo que nós pretendemos, ok? Portanto, devem espalhar bem, 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 bem. Podem ir penteando para que o produto seja bem absorvido. À noite, quando tirarmos o penteado e lavarmos o cabelo, ele vai estar mega fofinho. Ao contrário, este penteado também é muito feito só com gel, ok? Mas o gel vai secar muito o cabelo, não vai... E assim, desta forma, conseguimos aqui um 2 em 1. Passamos um dia inteiro a hidratar o cabelo com um penteado giro. Exato, e depois quando lavarmos já estar... Já fizemos ali um pré-pulo durante o dia inteiro. Pronto, este penteado requer um bocadinho mais de tempo, um bocadinho mais de trabalho do que o outro, é um bocadinho mais complexo, sim. Mas é muito fácil de desempenhar com os produtos corretos, ok? Sim. Depois vamos pôr um fixador aqui por cima também, ok? Isto é um fixador forte, mas não deixa o cabelo demasiado duro. Basicamente, então, vamos pentear. Pentear bem, para apanhar no rabo de cavalo, então, mais alto. Podíamos ainda colocar mais produto, ok? Claro. Isto depois também depende daquilo que se pretenda. Sim. Mas já dá para ter uma ideia do do qual vai ser o resultado. E que pode ser uma opção para um outro dia diferente. Exatamente. Sobretudo, eu aconselho mesmo, sobretudo naquele dia, o Bad Hair Day, não é? Que é aquele dia mau do cabelo em que já não conseguiríamos sair à rua com ele, não é? E assim, desta forma, é ótimo para isso. Vamos então aqui colocar 2, 3 elásticozinhos. E também, pronto, depois depende, levo todos esses produtos para ajudar, mas cada cabelo, não é? Alguns são mais fortes que outros, então... Sim, é verdade, sim. E lá está, para fazer este look assim, o cabelo convém o cabelo estar mais esticado, mais polido, não é? Vamos então, novamente, colocar os mesmos produtos, ok? Ir seccionando bem. Porque esta parte da frente é a mais importante, ok? Este penteado, porque é aquela que nós queremos bem justinha, bem polidinha ao rosto. Rita amanhã vai estar com o cabelo super hidratado. Posso falar aqui um bocadinho sobre o penteado anterior? Esqueci-me de vos dizer. Aquele penteado pode ser feito não só
como um rabo de cavalo baixo, mas uma dica, vocês podem fazer aquela volta, não é? Sim. Para dentro, por exemplo, aqui assim, a meio do cabelo e deixar o resto do cabelo solto em baixo. Sim. Também. Sim. Também dá fica super giro, super interessante. Obrigada. Pois. Ok. Podemos fazer várias coisas. Podemos até fazer uma trança de cada lado, sim, abrir. Fica super giro, dá assim um ar mais messy. Ou então fazer assim, aqui vou fazer um tecido. Um para um lado, outro para o outro. Esta parte de trás não tem que ser muito penteadinha, ok? Sim. Para contrastar um bocadinho com a parte da frente. Vamos rodando e enrolando à volta, ok? E é mesmo para ficar assim com estas, sim, pontas. Sim. Sim. Assim. É um penteado que também está nas passadeiras vermelhas. Pois. Portanto, vê-se muito, sim. É. Ok. Pronto, e podemos deixar assim, ou pentear, arrumar mais, ou deixar simplesmente assim. Obrigada, Marisa. Obrigada. Por estas duas sugestões, não é? Para o nosso dia a dia, seja, sim, de trabalho ou noutra situação. Agradeço às duas. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Volte connosco para continuarmos a falar sobre o nosso tema. Até já. Então já estou aqui com o Padre Cristóvão para continuar aqui a nossa conversa. À medida que a ciência avança a passos largos, vamos tentar saber quais são as implicações para as práticas religiosas, como é que podemos manter um diálogo saudável entre estes dois mundos, evitando a polarização, não é? Então, eu desde já perguntava ao Padre Cristóvão como é que vê o futuro da relação entre a ciência e a religião? Num mundo que parece, não sei, vai-me dizer, cada vez mais cético. Será? É um mundo mais cético, cada vez mais polarizado. E o cético por quê? Porque um pouquinho, vamos dizer assim, esse ceticismo nasce de algumas esperanças frustradas, podemos dizer assim. Tanto no campo religioso, como no campo também das ciências. Tem que dizer. A ciência, em determinado momento, ela até se colocou, vamos dizer assim, como uma possibilidade de ser uma religião quase, quer dizer, queria substituir com a sua racionalidade, substituir a religião tradicional, dizendo, olha, até alguns diziam, né, proclamavam e anunciavam a morte da fé, da religião e assim por diante, mas no lugar queriam colocar uma outra deusa, a razão como uma outra deusa, uma outra divindade e uma outra religião. O que aconteceu? Então, de repente percebeu-se que a ciência não conseguiu dar todas as respostas àquelas que estão mais fundadas. Por isso, a própria ciência também se viu, então, nesse sentido, um pouco mais desacreditada, de alguma maneira. Quer dizer, ela continua apresentando as suas verdades e tem a obrigação de fazer isso, né? Então, a ciência foi. Nós sabemos muito bem, a mesma coisa, a política também foi desacreditada. E por que não dizer assim, a própria igreja, a própria religião também foi desacreditada. Portanto, hoje vivemos num mundo
também dessas dúvidas também que precisam ser esclarecidas, mas de facto vivemos esta realidade. No caso da própria igreja, nós vimos também a questão de abusos, vivemos também as questões algumas questões econômicas. Nós vimos também alguns exemplos de algumas seitas que fazendo também barbaridades. Então, de facto, as pessoas quando observam, veem isso, começam a questionar. E depois, também as pessoas quando passam pelas próprias dificuldades na sua própria vida, a morte de alguém, da família, começam a questionar até o próprio Deus, isso, aquilo, por que comigo, por que aquelas coisas. Então, de facto, podemos dizer assim, nesta realidade em que vivemos, tanto a ciência como a religião, ela é questionada, mas esse questionamento, ele provoca e faz surgir novas ideias, nova maneira de olhar o mundo, a realidade e tudo mais. Então, acredito eu que, se de um lado existe um ceticismo, por outro lado, também existe uma busca do entendimento cada vez mais profundo, tanto da religião como também da própria ciência. Ela própria também procura entender-se a si própria e também investir cada vez mais com que o seu caminho que precisa percorrer, de facto, seja cada vez mais satisfatório daquilo que ela propõe-se a fazer. Muito bem. E qual é que é o papel da educação religiosa, não é? O que é que ela deve desempenhar, não é? Essa educação religiosa deve desempenhar na formação dos próprios cientistas? O Papa João Paulo II, como também os últimos papas, eles diziam isso. Eles diziam o seguinte: se de um lado a ciência tem elementos importantes, por outro lado, a própria ciência sem religião, ela começa a ser um pouco mais cega. Já o Einstein falava disso, né? Então, o que se propõe? Diz que, de facto, o cientista, ele pode ser iluminado pela fé. Já que ele não tem todas as respostas, ele precisa também deste recurso. Então, acredito eu que esta espiritualidade, esse olhar do Espírito e pelo Espírito, um olhar pela fé e à luz da fé, ele não diminui a importância da ciência, mas pode ajudar, porque, de facto, ele até pode fazer avançar mais um pouquinho a outras perguntas. Olha, se nós não temos respostas aqui, quem sabe no outro caminho também da fé, da religião. Portanto, acredito eu que este diálogo, esta espiritualidade, este modo de fé, olhar para a realidade, pode ajudar muito, né? Então, e por isso também a própria ciência da religião como tal, como uma disciplina científica, ela também trabalha muito estas questões e os que normalmente se aproximam dela conseguem também entender um pouquinho melhor as realidades que nos cercam. Uhum. E como é que a sua experiência como pároco influencia a sua visão sobre as descobertas científicas? Poderíamos dizer assim, como pároco a gente tem diversas realidades, né? E a primeira coisa que vamos dizer assim, uma paróquia vive é esta dimensão de fé. À primeira vista, poderíamos dizer assim, a ciência não entra muito diretamente para esta dimensão, porque as pessoas que vêm a participar das celebrações, das liturgias, elas têm esta disposição muito mais religiosa, necessidades muito mais religiosas. Agora, o que nós podemos fazer e o que fazemos, aí sim, o pároco, por exemplo, para responder a estas necessidades religiosas, aí sim, nós podemos utilizar diversos métodos e meios, inclusive também os científicos ou do conhecimento científico, para poder ajudar as pessoas a celebrar melhor, a se encontrar melhor também na sua fé com
com Deus, a também adquirir os conhecimentos através de catequese, de cursos, de encontros também que são organizados. Portanto, eu diria assim, tem esses dois momentos. O primeiro momento de favorecer com que esse encontro do fiel consagrado ou com Deus seja cada vez mais profundo, mas isso pode ser proporcionado também com a ajuda desses elementos que, como eu, como padre, como cientista, eu posso usar e devo usar na medida do possível para proporcionar tudo isso. Então, é possível desta maneira, muito mais do que simplesmente uma pura ciência, não, através de outros caminhos. Será que consegue partilhar uma experiência em que a ciência e a religião se uniram para ajudar a comunidade? Olha, quando já mencionei aqui, quando comecei a escrever trabalhar a minha tese de doutoramento, concretamente lá na realidade da piedade popular, da religiosidade popular lá no Brasil, do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Então, o que foi? De facto, foi interessante que através do método científico próprio para a fenomenologia da religião e da ciência da religião, eu pude chegar e descobrir outras coisas que normalmente a gente não se dá conta, não presta tanto atenção. Portanto, o próprio método científico me fez concretamente a aprofundar muito mais, a entender mais o espírito, a religião, o modo de ser daqueles peregrinos. Então, isso é daquela realidade. Eu posso dizer que isso pode ser aplicado em qualquer santuário, como também qualquer paróquia, né? Então, isso nos permite a entender, antes de tudo, melhor aquelas pessoas, aqueles fiéis que estão conosco, a quem nós também servimos. Então, mas eu digo, não é uma influência direta, eu diria que é uma influência indireta muito mais, né? Sim. Que mensagem gostaria de deixar aos jovens que enfrentam os conflitos entre a fé e a ciência? Olha, eu tenho uma experiência muito interessante e, de novo, vou voltar ao Brasil, tá bom? Sim. Já que durante 33 anos claro que sim. Trabalhava lá no Brasil e numa oportunidade eu fui convidado para uma das universidades do sul da Bahia, do estado da Bahia, para falar um pouquinho para os alunos, participar de uma mesa redonda. Eu fui convidado como professor para participar e falar um pouquinho sobre a questão da religião, da importância da religião e assim por diante. E aí falamos um pouquinho sobre a religião de modo geral. E depois desta mesa redonda veio ter comigo uma estudante daquela universidade fazendo uma queixa e dizer: padre, não, professor, né, padre, como é difícil aqui ser hoje cristão, católico, nesta universidade, porque somos questionados toda hora e pelos professores, isso, aquilo, por outros alunos, e como é difícil manter a fé assim. E eu concordei com ela, mas eu disse a ela uma coisa que de vez em quando eu repito isso nas minhas homilias também na comunidade. Eu disse assim: olha, e falo isso para os jovens, é verdade, se de facto fores para a universidade com o conhecimento, com a fé da tua primeira comunhão, do catecismo da primeira comunhão ou de crisma, não se sustenta, não tem como. É preciso aprofundar a fé, é preciso dar razões à sua própria fé. Sim. Por isso é preciso estudar, precisa aprofundar, precisa pegar um livro, precisa assistir um programa religioso bom. É preciso estudar a religião, assim como nós estudamos, vamos dizer, todas as outras ciências. Vais para a escola aprender a matemática e tem que aprender aquilo. Né? E não pensamos que se não aprendermos, avançamos nesse conhecimento. A mesma coisa, né? Portanto, um estudante, um jovem, um estudante que vai para a universidade apenas com o conhecimento do catecismo em preparação da primeira comunhão, aí não tem como. Sim, isso não se sustenta. Sim. Nós precisamos
precisamos aprender muito mais. Tem Portanto, que a conhecer minha um pouco proposta é esta. das outras ciências, não é? Da outras ciências. Seja na comunicação, seja na psicologia, na arte, É tudo não isso. É? E, além disso, o próprio conhecimento é conhecimento bíblico. Sim. Nós precisamos, porque não deixa de ser a Bíblia, para nós, não deixa de ser um conhecimento. Não sei se nestes dias nós ouvimos uma leitura muito interessante no terceiro domingo do Tempo Comum. Nós ouvimos aquela leitura de Lucas, quando ele começa a leitura e diz, olha, antes de escrever as coisas sobre Jesus, eu estudei muito, investiguei muito. Agora, por isso que com a propriedade posso vos dizer que naquele dia e assim por diante. Mas Lucas faz questão de dizer, eu estudei, investiguei, procurei, me informei, por isso agora apresento. Exatamente. É isso que nós precisamos fazer. Exato. Conhecer para depois colocar ao serviço, isso mesmo. Não é? Com certeza. Da fé. E que ensinamentos da sua formação podem ajudar a unir esses dois mundos? Eu faço isso na prática, de alguma maneira, né? E comecei assim. E eu agradeço isso, inclusive, aos meus amigos professores que me convidaram a participar de um grupo de pesquisa lá na Universidade do Estado da Bahia. E hoje eu continuo a fazer parte desse grupo. E, através de participação desse grupo de pesquisas, é que eu me abri muito mais para aquilo que nós chamamos nas ciências de interdisciplinariedade. Ou seja, começamos a navegar muito mais nas diversas discussões que a ciência propõe, que diversas disciplinas propõem. Eu acho que é isso que é muito importante também. Para mim foi uma descoberta. E hoje, quando eu participo de encontros, de mesas redondas, de simpósios, da minha parte, eu levo os temas. Vamos dizer, suponhamos que num determinado simpósio, um congresso, trabalha-se as questões de cultura. Uhum. Tudo bem, eu vou lá, mas eu apresento assim, cultura e religião. Né? Por exemplo, religião e, por exemplo, a dimensão, a ecologia. Então, hoje nós temos possibilidades de apresentar isso. E eu, como cientista da religião, aproveito isso, então, e levo esse conhecimento de fé ou de religião para estas mesas, para acrescentar com isso é que nós contribuímos com aspectos que talvez outros não se deem conta que existem. Sim. E, de repente, colocamos a questão religiosa também nesses ambientes. Eu acho que isso é uma contribuição que eu posso fazer e como ciência da religião claro que sim. faz. Consegue ligar, sim, ser uma ponte. Interdisciplinaridade, tem que ser isso. Sim. O nosso tempo chegou ao fim, Padre Cristóvão, corre muito depressa. Eu desde já agradeço, foi um gosto tê-lo aqui para poder compartilhar connosco essa sua experiência. Não sei se quer deixar uma última mensagem a quem nos assiste sobre... Olha, a última mensagem, talvez para quem assiste, eu convido a ler. Quem tem interesse na questão de ciência, de fé, de religião, o documento do Papa Fides et Ratio, João Paulo II, que ele fala desta relação profunda entre fé e razão. E ele faz isso de uma maneira magistral, podemos dizer assim, sabe? Ele explica como foi este processo, como hoje se dá este processo. Acho que quem quer conhecer um pouquinho mais, entender mais esta relação que, apesar de ser, vamos dizer assim, às vezes conturbada, às vezes conflitiva, mas ela existe e precisa existir e precisam ser construídas as pontes desse encontro que falamos no início. Eu acho que esse documento do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, é uma leitura que pode nos enriquecer muito. Então, eu convido a ler esta leitura e terminar dizendo, olha, nós não tenhamos medo de
de investigar, de conhecer, de aprofundar a nossa fé. E termino aqui com aquilo que Jesus dizia, né? É preciso buscar a verdade, e a verdade também vos libertará, inclusive na pesquisa. Sim, né? É verdade. Inclusive os pesquisadores hoje em dia também precisam ser verdadeiros consigo e a pesquisa. E para, por acaso, como acontece, infelizmente, não ideologizar Exato. as visões e as pesquisas que podem ser feitas, né? E são feitas. Então, esta verdade consigo e com a experiência e com a pesquisa é fundamental. Entra aí o fator da ética, não é? E de verdade e a ética. Muito obrigado. Era um tema para um segundo programa, não é verdade? Com certeza. Eu agradeço muito também esse convite e desejo também bom trabalho, boa missão à Canção Nova e o vosso trabalho a todos. Muito obrigado. Bem-aja. Muito obrigado também por ter estado desse lado, não é? Chegamos ao fim deste programa. Agradecemos ao Padre Cristóvão por partilhar a sua sabedoria, a sua visão, mostrando que a ciência e a religião não precisam de andar de costas voltadas, não precisam de ser rivais, não é? Devem, de facto, ser aliadas na procura pelo entendimento mais profundo da condição humana. Esperamos que este programa tenha inspirado, não é, cada um de nós a refletir sobre as nossas próprias crenças, nossa fé, as nossas experiências. Continuemos a explorar, a questionar e, acima de tudo, sempre a dialogar. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.